Light Workers. Algumas imagens são meramente ilustrativas neste vídeo. Pesquisadores, historiadores e arqueólogos, principalmente, possuem um grande interesse em civilizações antigas e seus mistérios. De tempos em tempos, somos surpreendidos por uma descoberta em um sítio arqueológico localizado em alguma parte do mundo. Novas informações nos levam a questionar qual a verdadeira origem da raça humana e quais eram as civilizações que interferiram na nossa evolução. Embora estejamos apresentando várias evidências e material de pesquisa farto, a maioria ainda ignora ou não tem ânimo para ligar os pontos com medo da imagem que surgirá. Atlantis. Misteriosa e objeto de estudo. Atlântida. Ilha situada no Oceano Atlântico Norte, com as Américas do Norte e Central a oeste, Europa e Noroeste da África a leste. Platão, antigo filósofo grego, nos deixou algumas descrições que valem a pena a consideração. Atlântida era habitada por seres humanos nascidos no planeta, mas quando os, abre aspas, deuses, fecha aspas, coabitaram com as humanas e lhes deram filhos, vemos a história se repetir. 2 zonas de terra e 3 zonas de água cercavam a ilha central, que possuía fontes de água quente e fria. Era uma cultura governada por sábios e, através dessa manipulação genética, chegaram a um nível tecnológico avançadíssimo, maior do que o que podemos imaginar que temos hoje. Era povoada, dotada de recursos ilimitados, animais e metais preciosos. Em suas construções, palácios grandes, bonitos, que combinavam com a altura dos supostos deuses, possuía templos, docas e uma rede de canais que unia todo o reino. No centro da cidade imperial havia um templo dedicado a Poseidon, que já sabemos é o mesmo chamado por Netuno, que é o mesmo também chamado por Ea, resumindo, Enki, aquele lá da Suméria. Esse templo era cercado por uma parede de ouro puro, possuía belíssimos jardins com fontes termais. Uma parte da cidade ficava de frente para o mar. Outra parte era protegida por montanhas igualmente belas. No inverno, as planícies eram regadas pela chuva e através de imensos canais de irrigação no verão. O nome Atlante veio da mitologia grega, derivado de Atlas. Foi um dos reis de Atlântida e seu nome nomeou o Oceano Atlântico. O exército de Atlântida possuía, é claro, seus soldados e veículos adequados. Esse reino era governado por humanos hibridizados que possuíam entre si um código de ética. Nunca pegaremos em armas uns contra os outros, e é nosso dever prestar assistência a qualquer um de nós que seja atacado e precise de ajuda. De tão belo, esse império era quase mágico. Entretanto, tanta tecnologia, tanta beleza, tanta fartura, levou não só o povo, mas seus governantes a um estado de orgulho muito perigoso, que logo corrompeu o coração de seus reis, que abandonaram o caminho da sabedoria. Cheios de ambição, encheram o coração de orgulho e iniciaram uma investida contra todos os povos ao redor, o que deu origem a uma guerra violenta e trágica, levando o continente à destruição, e o seu fim foi a profundeza dos mares, por forças ditas da natureza. Teria a Atlântida encontrado seu fim por causa de um terremoto? Ou por causa das mesmas armas nucleares que foram usadas em Sodoma e Gomorra, a chamada vento maligno? E evidências podem ser encontradas em muitos lugares ao redor do mundo também. Fundada por Poseidon, ou seja, Netuno, Ea, leia-se Enki, touros eram sacrificados a ele
entre juramentos de fidelidade e obediência. Apesar de tecnologicamente ser superior, moralmente o império era falido. Tentou dominar pela força e o pequeno grupo de pessoas que mantinham-se puras em suas essências nada pôde fazer para deter o fim, apesar de possuírem princípios incorruptíveis. Entretanto, muitos possuem o conhecimento de que, antes do fim, uma parcela da população abandonou o continente e não sofreu as consequências da queda de Atlântida. Portanto, sim, temos descendentes de Atlantes entre nós, o que nos leva a crer que todo conhecimento filosófico, cultural e científico provavelmente foi guardado e transmitido. Há uma possível relação com os maias da América Central. A herança do continente que afundou foi levada adiante não só no âmbito das artes, como também filosofia, ciência e religiões. Infelizmente, também fazia parte da herança o ódio, conflitos e perversões. Os despertos de Atlântida retiraram-se do continente e estabeleceram-se no Egito. Vários livros sagrados baseiam-se em rituais misteriosos de Atlântida. Infelizmente, o império cheio de abundância foi corrompido pelo poder de conhecimentos misteriosos nas mãos de perversos. Durante milhares de anos, o mar ficou intransitável por causa da lama causada pela destruição de Atlântida. Um papiro egípcio registra que Poseidon foi o primeiro rei da Atlântida. Isso te lembra alguma coisa? E que depois dele houve uma grande linhagem que formou uma dinastia. Enki, ou Ea, escolheu híbridos favoritos e permitiu que fossem reis. Em Atlântida, a manipulação genética continuou. Esse papiro está no Museu de São Petersburgo, na Rússia. Outro papiro relaciona um tempo entre o período exercido pelos reis de Atlântida e o início da história egípcia. Em escavações na América do Sul, foi encontrada uma esfinge de pássaro onde lia-se do rei Cronos da Atlântida. Em Creta, outra inscrição diz: os egípcios descenderam do filho de Tot, filho de um sacerdote de Atlântida que escapou e após muitas andanças pousou no Egito. Portanto, duas evidências históricas: a origem das pessoas no Baixo Egito e que não eram míticas, mas seres humanos. Outro povo que originou-se dos descendentes de Atlântida foram os maias. Orfeu, filósofo grego, escreveu: na Caldeia, irmã gêmea do Egito, filha de Poseidon, rei das terras além-mar e da Líbia. Em um vale quase inacessível da Ásia Central, há um mosteiro isolado, e nele são guardadas tábuas de barro muito antigas. Uma remonta ao tempo em que homens colocaram o pé na terra pela primeira vez, e outra, uma história extensa sobre Atlântida. Antes de ser uma ilha, Atlântida estava ligada ao que hoje chamamos de Américas, Europa e África. Supostamente um cataclisma geológico separou essa porção de terra e, como consequência, várias outras ilhas se formaram. No fundo do Oceano Atlântico há um enorme platô com montanhas submarinas passando por ele. É conhecido como Dolphin Ridge. As ilhas de Açores são o topo de uma dessas montanhas. 600 milhas a oeste, o leito do oceano cai repentinamente milhares de quilômetros. Não é à toa que muitos avistam OVNIs, ou seja, objetos submarinos não identificados, pois ainda existem bases sob o oceano muito bem protegidas. Em Atlântida estava a linhagem ariana mais pura, híbridos reptilianos humanoides. Quando Atlântida foi submersa, foi inundada na maré baixa. Por isso, bancos de lama surgiram com algas marinhas, o que tornou o Oceano Atlântico Norte intransitável por milhares de anos.
Este fato está devidamente registrado na história do Egito Antigo, pois só depois de milhares de anos seus navios puderam novamente transitar pelo Atlântico. Após esse evento, conforme as águas foram ocupando o espaço deixado, um novo nível marítimo foi formado. Atividades vulcânicas também foram responsáveis pela submersão da Atlântida ao longo dos anos. Nas Ilhas Canárias, o Pico do Tenerife, com 12.000 pés de altitude, forma uma cratera chamada Charrúa. Vocês podem aprofundar essas informações através de pesquisas geológicas na internet. Quanto ao outro lado da Atlântida, o que pode se informar é que alguns de seus habitantes também encontraram refúgio dentro da Terra. Se a humanidade soubesse quantas espécies moram dentro da Terra, ficariam surpresos. Definitivamente não conhecemos nosso passado. Sempre fomos manipulados para aceitar esse tempo presente como resultado de um passado fictício, criado por agendas. Uma das disciplinas mais alteradas é a de História. Nos ciclos encarnacionais, apagam nossa memória. Como deixariam que soubéssemos de algo a respeito da nossa origem? Falamos das manipulações genéticas como se fossem algo do passado, mas elas continuam sendo feitas no tempo hoje, no presente, em instalações subterrâneas e até fora do planeta. Hoje podemos agir como os Atlantes ou tomar decisões diferentes, tendo em vista o nosso progresso tecnológico. Despertaremos ou deixaremos que a história se repita? Digo, a verdadeira história. Dessa vez, temos vantagens que não tínhamos: ajuda de seres benevolentes para uma transição, um pulso vindo do Sol central e uma quantidade maior de pessoas despertas promovendo uma consciência coletiva infinitamente positiva. Que possamos fazer boas escolhas. A espiritualidade ao invés da tecnologia, a verdade ao invés da zona de conforto, a ascensão ao invés da perpetuação da espécie dominada pelos antigos e atuais senhores do mundo. Peço que aguardem a segunda parte deste vídeo. Gratidão por nos acompanhar e apoiar o nosso canal. Muita paz, muito amor, muita luz e até o próximo vídeo.